Boa tarde, Lúcio Flávio, Boa Vinícius tarde. Krieger, da Univale FM e Rádio Web Catarina. Chegamos numa semana decisiva para este confronto valendo uma vaga nas oitavas de final da Série D. Gostaria que você falasse um pouco deste trabalho que vem sendo feito na semana pela equipe e, claro, a logística de ida à capital paulista para este confronto no próximo sábado. Boa tarde. Boa tarde. Agora passa a ser aí um jogo, né? Como foi muito parecido com aquele segundo jogo aqui contra o Cascavel, né? Um caráter de definição, né? Onde das duas equipes uma continua na competição e por isso a semana foi muito em cima desse tipo de conversa, né? Da importância que tem o jogo para todos nós, né? Para a continuidade em busca de um sonho, de um objetivo que o clube tem. Mas assim, tem sido uma semana proveitosa, acho que bem válida, até porque a gente sabe que em razão de ter aí tido uma alteração, né? Num primeiro momento o jogo seria no domingo, aí passou para sábado. Dentro de um primeiro momento que nós tínhamos programado, né? Nós vamos perder um dia de trabalho, mas faremos aí já a viagem, né, para São Paulo no dia de amanhã, tentando aí também aproveitar esse tempo, né, para que os jogadores também possam chegar num tempo hábil lá para descansar, para estarem num melhor nível possível, né, para o dia do jogo, para essa decisão. Boa tarde, Lúcio, Arthur Henrique, Jovem Pan News. No último jogo, a inversão nas pontas do Davi Torres com o Garrincha deu muito certo, tanto que resultou no gol de empate. Quanto que a produção deles hoje da equipe passa por eles hoje, tanto nos momentos em que a equipe está atacando mais, quanto também quando está atrás do placar? Bom, são jogadores importantes, até pela função que eles exercem, né? E nós temos essa característica, né? Por serem jogadores com boa velocidade, bom drible. Normalmente, ao longo do jogo, você acaba em determinados lances, né? Ou momentos, por vezes pode ser uma bola parada, né? Dependendo do lado que ela é cobrada, você acaba tendo essas inversões, né, dos extremos, né? Não é só nesse jogo que aconteceu, em alguns outros também isso já acabou acontecendo e a gente espera, claro, que em relação ao jogo, né, que passa muito, né, por esses jogadores de lado, né, os extremos aí, como normalmente hoje é falado. Então, o que nós esperamos, até pelo fato de ser um jogo fora de casa, que eles possam estar aí numa tarde iluminada, né, para conseguirem e ajudarem a equipe a fazer aí o resultado para nós vencermos a partida em São Paulo. Lúcio, nas últimas imagens divulgadas pelo clube dos treinos, deu para ver o retorno do centroavante Manuel. Gostaria de perguntar qual que é a situação clínica por parte dele e se já tem a liberação por parte do departamento médico para poder atuar na cidade de São Paulo. Se sim, qual que é o trabalho no sentido da minutagem que ele vai poder atuar em campo lá em São Paulo? O Manuel ele já começou a trabalhar, né, com o elenco. Nós temos feito as observações que são aí normais, né, da nossa semana, até para perceber assim a condição dele, né, no sentido se vai iniciar jogando, se vai ficar no banco, né, e ser aproveitado alguns minutos. Haja vista aí o tempo, né, que ele tá fora, né, da equipe, mas o bom é ver, né, o jogador que normalmente a gente perde, né, por um período, né, no departamento médico, ter sempre à disposição jogadores que são importantes e por estarem dentro do campo é sempre válido, o jogador ele quer estar ali, né, então aproveitar dentro daquilo que nós vamos observando até a véspera do jogo para ver como o jogador se comporta também, né? A questão física e certamente usar dentro do possível aí o máximo que a gente conseguir de minutagem. Lúcio, a Portuguesa se mostrou ser uma equipe muito sólida jogando dentro de casa. E nesse contexto, jogando fora de casa, o Marcílio Dias segue invicto na competição. Aliás, com os seus melhores jogos na temporada, sendo também fora de casa. Na sua visão, a equipe tem entrado mais ligada? O que pode ter acontecido para o Marcílio Dias ter
ter tido uma produção melhor fora de casa do que no Gigantão das Avenidas nessa Série D? Eu acho que assim, às vezes é até forma, né, que o jogo ele se apresenta, né? Porque normalmente quem joga em casa tem uma tendência a sair mais para o jogo e nós temos, de fato, uma característica interessante, né? Como nós falamos aqui até com os jogadores de lado, né? Nós temos uma equipe mais leve, então automaticamente quando você tem esse jogo fora de casa, que o adversário acaba tendo um comportamento diferente do que habitualmente quando nós jogamos aqui, né, no Gigantão, e até mesmo o próprio jogo, esse primeiro demonstrou isso, né, onde o próprio adversário mudou a sua condição para esse jogo, vieram, né, numa linha de 5, né, colocaram 4 jogadores à frente dessa linha. Então, por aí você já percebe, né, que normalmente você jogar dentro aqui de casa, o adversário ele vai ter um cuidado maior. E quando ele joga, né, no seu domínio, ele busca se atirar um pouco mais, tem mais essa condição, né, de até mesmo, por vezes, coragem, e aí a gente consegue também aproveitar, porque eu acho que a gente, né, tem jogadores com essa capacidade. Lúcio, relacionado à postura da equipe em que o Marcílio Dias vai enfrentar a Portuguesa, quais as principais dificuldades em que você imagina o Marcílio Dias encarando na cidade de São Paulo, em vista desse confronto em que no jogo da ida foi muito parelho, apesar de que as melhores oportunidades foram também da Portuguesa já no segundo tempo, e agora um jogo lá em São Paulo, na casa deles, e certamente com um torcedor presente e uma equipe tradicional do futebol nacional? Eu acho que assim, o jogo por si só, né, ele já apresenta esse nível, né, de dificuldade. É um adversário que até pela capacidade, né, até no sentido de ordem financeira, né, que é hoje um clube que tem dentro da Série D aí talvez um dos melhores orçamentos, e aí é muito necessário, né, da nossa parte nós irmos com uma cabeça voltada no sentido de saber que é um jogo que define, né, a nossa continuidade. Então é necessário nós estarmos bem concentrados, bem atentos ao jogo. É uma equipe que tem muito forte a questão da bola aérea. Então são detalhes que fazem toda a diferença num jogo, né? E a gente percebeu essa dificuldade mesmo diante de um cenário onde, por vezes, né, como você citou, né, no segundo tempo, que eles tiveram algumas chances, mas a chance talvez mais viável foi no jogo uma que nós tivemos com o Cezinha, que ele acertou a trave, né? Então, você vê, diante de tudo isso, ainda talvez a mais clara, assim, no sentido do gol, acabou sendo até uma chance nossa, mas de fato é um adversário que tem as suas qualidades, é um adversário perigoso e nós temos que estar atentos para essa definição, né, de confronto. Lúcio, num possível novo empate, nós teremos pênaltis. E o Marcílio Dias tem o goleiro Diego Almeida, que vem se demonstrando a cada jogo, fazendo grandes defesas, enfim, grandes atuações. Inclusive, já pegou um pênalti lá em Pelotas contra o Brasil, na vitória por 1-0. Queria que você comentasse da segurança e quanto que ter um jogador com esse nível de desempenho, de resultado, traz insegurança e desempenho para você como técnico, mas também para o elenco. Eu acho que assim, é sempre uma posição em que normalmente as equipes, né, acabam tendo uma condição de confiar muito, né, nesse jogador, né? O goleiro, ele é o ponto ali de segurança, né, para qualquer equipe. Eu acho que nós temos aqui, além do Diego, o próprio Matheus, o João, que são ótimos goleiros. O Diego aproveitou, né, uma oportunidade que ele teve e mostrou toda a condição, toda a capacidade dele em relação aí à sua vinda, né, aqui pro Marcílio Dias, né? Talvez um jogador que não fosse assim tão conhecido, né, especialmente aqui no sul do país, mas vem demonstrando uma ótima capacidade, vem fazendo aí uma ótima jornada aqui, né, com a camisa do Marcílio, e nós esperamos, óbvio, que ele esteja mais uma vez numa tarde inspirada e que nos ajude, né, especialmente no sentido de nós juntos, né, conseguirmos aí a nossa classificação.
Lúcio, para a gente encerrar, como de costume, deixar aquele recado para o torcedor que promete estar em grande número lá no Canindé, mas também aqueles que estarão aqui em Itajaí acompanhando o Marcílio, o que eles podem esperar da equipe do Marinheiro. Bom, o torcedor é sempre bom nós contarmos com eles, né? Mesmo que por vezes sejam jogos aí com uma distância grande aqui da nossa cidade, né, Itajaí, mas em praticamente todos eles aí nós vimos a presença do torcedor. Então, além do que se locomoverá aí a São Paulo, né, para acompanhar, né, a equipe, aqueles que aqui permanecerão, eu acredito assim que verão uma equipe mais uma vez se entregando, né, buscando um resultado positivo para trazermos, né, lá de São Paulo o resultado que nós queremos, que é de classificação.